Olá racers, tudo bem com vocês? A partir de agora eu vou falar de uma categoria eletrizante. Sim, você vai mergulhar na história completa da Fórmula E. Roda a vinheta! Para você não levar um choque durante esse vídeo, já se inscreva no canal, tá? E se você der um joinha, você não vai ficar sem bateria no celular. Pode confiar. Mas vamos lá, vamos contar a história da Fórmula E. Em 2011, durante uma convenção da FIA, que é a Federação Internacional do Automobilismo, foi discutida a criação de uma categoria de monopostos utilizando energia elétrica como força motriz para a propulsão dos carros, ou seja, motores elétricos. Há muito tempo já se discute essa troca da matriz energética de carros, e nada como o automobilismo para impulsionar, para acelerar ainda mais esse processo. Nessa convenção da FIA foi realizada uma licitação, e o grupo que venceu a disputa era liderado por um empresário espanhol. O seu nome? Alejandro Tariq Agag Longo, ou simplesmente Alejandro Agag. O Agag já era um empresário bem sucedido e com ramificações no esporte. Chegou a comprar os direitos de transmissão da Fórmula 1 para a Espanha, em parceria com Flávio Briatore. Sim, aquele mesmo Briatore da Benetton, do Alonso e de algumas outras mutretas na Fórmula 1. O Agag também foi dono de uma equipe na antiga GP2 e junto com outros empresários, dentre eles o próprio Briatore e também Bernie Ecclestone, compraram uma equipe de futebol na Inglaterra, o Queen's Park Rangers. Tá bem de amigo Agag, hein? Mas vamos voltar à licitação da Fórmula E. Agag e seu grupo tinham um prazo determinado para colocar a categoria elétrica no ar. Setembro de 2014. Imagina só, em menos de 3 anos você tem que fazer uma iniciativa dessa, tirar de uma folha em branco de papel uma categoria e colocá-la para correr nas pistas. Ou melhor, nas ruas. Desde o início, o conceito de corrida nas ruas era a preferência da Fórmula E. Afinal, para desenvolver tecnologias que serão utilizadas nos carros, nada melhor do que competir nas ruas. Mesmo assim, era uma ideia muito louca. Era muito pouco tempo, muito pouco prazo e muito trabalho. Aliás, essa ideia era tão maluca que já merece o seu joinha aqui no vídeo, hein? Prazos estabelecidos, a Agag arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Em 2012, fundou a Fórmula E Holding Limited, em parceria com outro empresário, o espanhol Enrique Banuelos. Mas assim como para fazer a apresentação de um negócio você precisa de um business plan bem estruturado, um PowerPoint bacana ali com todas as informações, métricas, retorno de investimento, para apresentar uma categoria de automobilismo você precisa de um carro. Esse foi o primeiro grande desafio dos espanhóis: fazer um carro. Como construir um carro elétrico em tão pouco tempo, com poucos recursos, para mostrar para os investidores que essa não era mais uma louca ideia de automobilismo. Aliás, tiveram várias, você lembra ali a Fórmula Super League, Fórmula Masters? Comente aí no vídeo qual a ideia mais maluca que surgiu em termos de automobilismo. Qual foi a ideia inicial então? Pegar um carro de uma categoria de base, adaptá-lo com motor elétrico, e sim, o motor era elétrico, e voilá, carro pronto. Tivemos Fórmula E EF01. Se tinham um carro, precisavam de um piloto. E aí surgiu a figura de Lucas de Graça. Piloto brasileiro que é reconhecidamente muito bom no seu feedback técnico de informações para os engenheiros e já conhecia o Alejandro Agag de outros tempos, principalmente da GP2, foi o escolhido. Lucas foi um dos primeiros funcionários da Fórmula E. E Lucas colocou a mão na massa fazendo as primeiras apresentações do protótipo da Fórmula E. Com um carro, um piloto e muitas ideias, o projeto começou a ganhar corpo. Ainda mais quando em novembro de 2012 a Fórmula E fechou uma parceria com a Spark Race Technology para desenvolvimento de melhorias no carro. E a confiança era tão grande que a Agag e sua trupe encomendaram 42 carros. Isso mesmo, 42 carros. Dessa forma, os patrocinadores foram perdendo o receio e começaram a acreditar que esse projeto não era uma lorota e foram assinando cheques. Enfim, dinheiro na conta, o trabalho seguiu. O primeiro patrocinador de fato foi a empresa de relógios Tag Heuer. Em seguida, a Michelin e a Renault também se juntaram ao grupo, principalmente pela parceria técnica com a Spark Racing. Outros dois grupos tecnológicos envolvidos com a Fórmula 1 também se juntaram à categoria. E eu falo da Williams e da McLaren. Nomes conhecidos, não? Mas não são apenas equipes de Fórmula 1. Esses conglomerados têm muito mais do que isso. E para desenvolvimento do chassi, uma outra empresa referência foi selecionada, a italiana Dallara. A divisão do carro ficou basicamente assim: o chassi Dallara, o trem de força elétrico que engloba motor, câmbio e transmissão ficaria a cargo da McLaren, as baterias desenvolvidas pela Williams, os pneus da Michelin e a Renault entraria com apoio técnico e de software. E no dia 10 de setembro de 2013, praticamente um ano antes da primeira prova, o carro estava pronto. O Spark Renault SRT01E foi apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, com a ilustre presença do presidente da FIA, Jean Todt, e claro também
do Alejandro Agag. A produção e os testes seguiram por quase 10 meses, até que em julho de 2014, as 10 equipes que iriam fazer a primeira temporada da Fórmula E se reuniram no circuito Donington Park, na Inglaterra, para os primeiros testes oficiais coletivos da Fórmula E. Para confirmar que estava tudo certo, fizeram até uma corrida demonstração ali para que tudo estivesse minimamente pronto para a primeira prova para valer do campeonato. Corrida número 1 que seria no Brasil. Pois é, o Rio de Janeiro seria o palco da primeira prova da história da Fórmula E. Mas como o Brasil não é para amadores, a primeira prova foi marcada para a China, no Ninho do Pássaro, em Pequim. Naquele dia, os 20 pilotos e 40 carros fizeram história. Isso mesmo, você deve estar se perguntando, pô Thiago, você tá maluco, você errou alguma coisa no seu texto. Como assim 20 pilotos e 40 carros? Pois é, no começo da Fórmula E, cada piloto utilizava 2 carros por corrida. Como as baterias não tinham autonomia para chegar até o final da prova, você fazia um pit stop diferente. Você chegava mais ou menos na metade da prova, trocava de carro, saía de um carro, pulava no outro e ia embora. Particularmente eu achava um charme isso. Eu sei que tem muita gente que torcia o nariz e quero saber a sua opinião. Você é do time torce o nariz ou do time isso era charmoso? Logo na primeira corrida tivemos uma imagem que até hoje é o símbolo da Fórmula E. Durante o duelo pela vitória na última volta entre Nico Prost e Nick Heidfeld, houve um toque entre os dois pilotos, com o carro do Nick Heidfeld sendo catapultado, batendo com violência na barreira de pneus. Uma imagem assustadora, mas como o Heidfeld saiu rapidamente do carro, deu pra gente depois ficar mais aliviado e curtir o primeiro vencedor, que foi o brasileiro Lucas de Grassi. Isso mesmo, Lucas, que foi o primeiro piloto a testar um carro da Fórmula E, foi o vencedor da histórica primeira corrida da categoria. E se a primeira vitória foi de um brasileiro, o primeiro título também foi verde e amarelo. Nelsinho Piquet, que foi campeão numa batalha dramática pelo título em Battersea Park, em Londres. Na última prova da temporada, Nelsinho era o líder do campeonato, mas na sessão classificatória a chuva veio bem na sua volta rápida, fazendo com que o brasileiro largasse no final do pelotão. Aí, Sebastian Buemi e Lucas de Grassi, que estavam na batalha também, tiveram a oportunidade de tirar o título de Nelsinho. Ao longo da prova, Nelsinho Piquet foi ganhando posições. Na última volta, Sebastian Buemi tinha que fazer uma ultrapassagem contra Bruno Senna para conseguir o título. Se a rivalidade entre Ayrton e Nelson era muito grande, na segunda geração o pessoal é mais tranquilo. Bruno e Nelsinho são muito amigos, e o Senna sobrinho segurou Buemi na unha e Nelsinho garantiu a taça. Se na primeira temporada o título foi brasileiro, na segunda bateu na trave. Uma tensa decisão entre Sebastian Buemi e Lucas de Grassi na última prova deu o tom de como foi a disputa daquele ano. Na última corrida, Lucas tinha vantagem. Porém, um toque entre ele e Buemi logo na largada parecia dar o título para Lucas, que tinha vantagem. Porém, como Buemi conseguiu escapar do acidente, trocou de carro e aí começou uma batalha pela volta mais rápida, que naquela época dava 2 pontos de bônus. Buemi conseguiu fazer o giro mais rápido da prova e se consagrou o segundo campeão da história da Fórmula E. Se ficou no quase na primeira temporada e na segunda temporada, na terceira o dia chegou para Lucas de Grassi. Numa virada incrível contra Sebastian Buemi, o brasileiro finalmente conseguiu o tão sonhado título da categoria dos carros elétricos. Aliás, essa foi uma decisão muito bem narrada. Confere aí. Vem pro título mundial, Lucas de Grassi, falta pouco, tá aí, Lucas de Grassi, campeão mundial da Fórmula E. O seu dia chegou, Lucas de Grassi, campeão mundial da Fórmula E. Essa e outras narrações você pode encontrar lá no meu Instagram. Me segue lá, @ThiagoAlbiscar. Ah, tô no Twitter também, viu? Na temporada 4 e 5, e uma curiosidade, a Fórmula E adota essa numeração, a festa foi francesa. Jean-Eric Vergne foi o grande campeão nos 2 anos, se sagrando o primeiro bicampeão da história da Fórmula E. Já na temporada número 6, a festa foi portuguesa com certeza. Antônio Félix da Costa conseguiu o título. Aliás, português é um idioma muito relevante na história da Fórmula E. Além dos brasileiros já citados, do Nelsinho Piquet, do Lucas de Grassi e do Bruno Senna, outros 3 volantes brasileiros já participaram da categoria de carros elétricos. Felipe Nasser, que disputou 2 corridas, Felipe Massa, que correu 2 temporadas, e Sérgio Sete Câmara, que estreou no final da temporada 6 e já tem um contrato assinado para a temporada número 7 da categoria. Aliás, a 7ª temporada estava prevista para começar em janeiro de 2021. Porém, com a pandemia do Covid-19 e restrições de voos vindos da Inglaterra, o calendário foi modificado e a previsão é que tudo comece em fevereiro na Arábia Saudita com uma rodada dupla. E aí, curtiu a história da Fórmula E? Quero saber sua opinião sobre a categoria, o que você gosta, o que você não gosta, seu piloto favorito, se você gosta do fan boost, do modo ataque, enfim, espaço aberto para você comentar aqui e desde já agradeço demais a companhia em mais um vídeo, um grande abraço e até a próxima.